Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este espaço virtual em que acontecerá a segunda noite da quarta semana da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Palhoça. Na noite de hoje, nós recebemos uma das maiores referências brasileiras nas temáticas de gênero e educação, a professora doutora Jimena Furlani, com o tema Como a educação sexual e os estudos de gênero podem estar presentes na educação infantil. Eu passarei a palavra agora para a nossa mediadora da noite, doutora Juliane de Paula Queiroz Ondinino, para que ela possa apresentar a nossa convidada e encaminhar os trabalhos. Muito honrada, então, né, com a Jimena, essa grande referência aí na área, né, dos estudos de gênero, de educação sexual e infância. Então, vai ser um momento muito rico. Com a palavra, então, professora Jimena Furlani. Obrigada pelas palavras, pela acolhida. Meus e-mails, para quem eventualmente quiser fazer um contato, os e-mails da universidade. A professora Juliane já comentou, falou um pouco da minha formação, né? São muitos estudos nos últimos 31 anos na área da educação sexual, sempre em contato com as redes municipais de ensino, um programa de extensão de formação continuada de professores e professoras na área das discussões de educação sexual, questões de gênero, sexualidade e práticas docentes, né? Faz parte da ação número 1 do meu programa de extensão, né? A parte voltada às reflexões para a educação infantil e anos iniciais. Eu recebi 97 perguntas. Mas o que essas perguntas elas nos mostram? Primeiro que essa temática ela é de bastante desconhecimento dos nossos colegas, das nossas professoras da rede municipal de ensino. Mas, por outro lado, mostra se é um assunto desconhecido, é também um assunto que suscita em vocês um interesse bastante grande de conhecer, o que mostra uma responsabilidade inequívoca em relação à formação continuada de vocês. E não só em relação à formação continuada de vocês, mas uma preocupação muito grande com as crianças das quais vocês convivem, né? Das crianças que fazem parte do dia a dia do trabalho, mas o dia a dia da vida de vocês. Agora, outra coisa que foi perceptível nas questões é que existem uma série de receios e de medos, né? Muitos receios e medos em relação a essas temáticas, que tem a ver com as questões que envolvem o amparo legal da legislação, né? Tanto que existem perguntas que são feitas se existem leis que permitem se discutir esses temas na escola. Que temas são? Educação sexual e questões de gênero. Muitas perguntas que mencionam as famílias, né? Algumas famílias que são conservadoras e que são famílias que não aprovam a discussão do assunto na escola e que não querem que o tema seja discutido. Para a gente superar esses receios e esses medos, além, é claro, da gente discutir o tema, o assunto, refletir, trocar ideias, enfim, e propriamente dito, iniciar uma prática docente nas temáticas, existem 3 coisas que eu considero fundamentais. Então, a primeira coisa, me permitam, eu vou aproveitar, eu vou pegar um aliado nessa primeira discussão que eu vou fazer com vocês, que é a fala do professor Lorival José Martins Filho, meu colega da UDESC, que falou recentemente, agora no dia 10, um seminário que teve entre a rede de Florianópolis e a universidade, a UDESC. O professor Lorival, ele vai começar a fazer uma reflexão que eu considero fundamental para a gente encarar esse tema. Ele vai dizer para a gente refletir que ser professora e ser profissional da área da educação não é um dom, ser professora não é vocação, e ser professora não é, assim, uma espécie de talento que a gente tem, e muito pouco uma atividade que deva ser vista como um sacrifício ou um sacerdócio. Quando o professor Lorival faz essa fala, eu gostaria que, se vocês pudessem, vocês assistissem essa fala dele, que são 7 minutos nesse vídeo, e que vai muito ao encontro do que eu tenho discutido com os professores e professoras, e por isso que eu peguei, né, chamei o professor Lorival aqui para reiterar isso junto comigo. Nós precisamos entender que nós somos educadores, educadoras, conforme prevê a LDB, nós somos profissionais da educação. Nós precisamos entender que o trabalho que a gente faz em qualquer temática, ele está sempre envolvendo estudo, né? Nós precisamos que as pessoas entendam que falar de educação, construir uma proposta curricular, pensar um documento pedagógico, não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer pessoa que tem um entendimento. Para isso é preciso estudar, para isso é fazer pesquisa. O professor Lorival, ele que é uma pessoa bastante espontânea, ele chega a dizer, dá o exemplo, que se a gente tiver um problema na nossa casa com a fiação elétrica, nós vamos chamar um eletricista. Se a gente tiver na nossa casa um problema hidráulico, nós vamos chamar um encanador. E no campo da educação, quando se tem alguma questão ou algum tema, a gente tem visto nas mídias qualquer pessoa dando opinião.
Qualquer pessoa sabe de educação hoje em dia. Economistas fazendo verdadeiros comentários sobre a educação brasileira, né? Padres, pastores, deputados falando sobre o que acontece na sala de aula, o que acontece no currículo. Qualquer pessoa, hoje em dia, parece que tem condições de falar sobre o processo ensino-aprendizado, e não é assim. Nós precisamos, inclusive, o que eu vou comentar aqui, que são os 3 aspectos que são importantíssimos para a gente superar essa dificuldade que a gente tem de trabalhar esse tema. Um deles é uma união na rede de ensino para que esse processo de valorização da profissão aconteça, para que as famílias respeitem os professores e as pessoas que estudam a área, para que os governantes, para que os gestores vejam que profissionais da educação são profissionais que precisam ser valorizados, que detêm conhecimento, que vivem permanentemente estudando e pesquisando para poder ter propriedade no que dizem e precisam ser ouvidos, né? Porque a gente vive hoje num país em que, principalmente documentos como o Plano Nacional de Educação, é um exemplo recente, foram exaustivamente elaborados por profissionais da educação e foram facilmente modificados e alterados nas instâncias dos legislativos. Estou falando do Plano Nacional, então, portanto, do Congresso Nacional, mas a gente viu toda a discussão que foi feita a partir de 2014, 2015, em modificar os planos de educação em função do entendimento dessas pessoas que se dizem conhecedoras das teorias pedagógicas. Isso é uma questão bastante séria que a gente precisa considerar. E para vocês terem ideia de quanto tudo que a gente faz, a gente precisa de muito estudo, de muita leitura, né? Muita pesquisa. A pesquisa que foi feita em relação ao levantamento da rede municipal de Palhoça, que eu já agradeci o professor Edmar, também apoio aqui da professora Juliane, como já foi dito, foram feitas e encaminhadas 97 perguntas. Desse universo pesquisado, nessa simples pesquisa, mas que já daria uma dissertação de mestrado, 82 profissionais aproximadamente participaram dessa contribuição com as perguntas encaminhadas. Foram professores da rede municipal, né? Diretores de unidades escolares de educação infantil, grupos de professoras responsáveis pela base curricular do município. As unidades participantes estão aí descritas, das quais eu agradeço muito a todas as professoras e professores que enviaram suas perguntas e que me permitiram, na verdade, ter um levantamento, um diagnóstico, não só das dúvidas necessárias à formação continuada, e por isso que essa formação ela não se termina aqui hoje, né? Mas, acima de tudo, daquilo que as crianças fazem, aquilo que as crianças expressam, né, no seu dia. Estamos aguardando. Voltei, gente, desculpem, é a primeira vez que isso acontece. Não, faz parte, professora. Todo mundo entende, tá? Faz parte. Eu estava falando um pouco dos desafios e dos temas aqui que você trouxe, tá? Aproveitando aí o gancho. Eu vou dar continuidade, eu espero que isso não aconteça, eu peço desculpas, é uma pena que isso está acontecendo. Mas vamos lá. Então, gente, para discutir essa temática, ela passa, então, pela importância, né, de se entender que o tema é estudado, discutido e pesquisado por pessoas que estudam o tema, né, não simplesmente pessoas que dão opinião, que todos, inclusive, precisam investir nessa formação continuada de professores. A gente precisa entender o que significa o currículo de uma escola, de uma unidade escolar, né? O currículo é um projeto muitas vezes de rede, então a gente pode dizer que é um projeto de Estado. Para se fazer um currículo, a gente se considera a existência de leis, a existência de diretrizes, a existência de princípios, né? E quando eu falo em currículo, eu estou dizendo aquilo que é trabalhado com as crianças da educação infantil. A gente não fala em escola para educação infantil, nem ensino, nem aulas, mas eu estou querendo dizer que os temas nas quais as crianças se envolvem, e sexualidade, educação sexual e gênero, faz parte do entendimento de currículo. E esse currículo, ele precisa ser visto como um bem público. Ele é feito para todos e para todas. Ele não é feito especificamente para um grupo de pessoas, mesmo que esse grupo de pessoas sejam maioria, né? Nós estamos falando de currículos de rede municipal, nós estamos falando de uma rede pública, certo? Outra coisa que as pessoas têm que entender do currículo, né, que ele expressa uma visão de mundo. Todo currículo escolar, ele expressa um conceito de cidadania,
de sujeitos e, acima de tudo, de uma palavra, um termo que vai estar presente em todas as documentações, que se chama educação integral. Isso significa que essa visão de mundo ela pode não ser a mesma de algumas famílias, por exemplo, mas que ela precisa estar explicitada no currículo escolar. E, acima de tudo, um currículo é um modelo de civilidade, de como a gente que chega no século XXI pensa o que é civilização, o que é direitos, deveres, respeito e, sobretudo, respeito à diversidade. Portanto, está expresso no currículo tudo aquilo que orienta o entendimento de processo educativo que vai estar presente nas unidades de ensino. Então, não basta, esse currículo ele não é modificado pela opinião ou, por muitas vezes, pelas vontades de grupos. Inclusive, o currículo dentro da legislação que a gente vai falar agora, ele é elaborado no contexto dos profissionais da educação com a comunidade escolar, certo? E as pessoas precisam entender isso. Então, não é possível existir um currículo para atender a cada família, por exemplo, onde eu quero chegar. E por que esses entendimentos são profissionais? Para responder todas as perguntas que foram feitas sobre família, a relação família e escola, sobre as famílias conservadoras que não querem a discussão do tema, por exemplo. Esses 3 itens aqui, eles estão relacionados diretamente com a postura de rede, com a postura de um coletivo, que eles passam diretamente pelo argumento de profissionais da educação que atuam naquela unidade escolar. Quando eu coloco o 3º item, união da rede municipal de Palhoça, é porque quando esse assunto ele for pautado, quando esse assunto ele for defendido, quando esse assunto ele for sugerido para formação continuada, ele tem que ter, é bom que ele tenha o respaldo da rede, que vai desde auxiliar de sala, a professora de educação infantil, a supervisora escolar da unidade, a diretora, a equipe pedagógica da unidade, até toda a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, que tem que entender esse processo para defender isso no que diz respeito à coletividade do município, né? Por isso que ele requer estudo, conhecimento, argumentação, da qual nós estamos juntos, né? Nós, eu digo, rede, secretarias, universidades, professores que estudam, que discutem, nós que estamos num processo permanente de aprendizado, de troca. Então, nós estamos todos juntos dentro dessa discussão. Esses foram os temas. Vejam que profissionalização da educação a gente já comentou, e eu vou comentar agora a questão da legislação, porque ela é fundamental para isso. Qual é a legislação que ampara a discussão desses temas? A gente pode começar com a Constituição Federal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pela LDB, tanto a referência curricular nacional quanto as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foram também utilizadas para a Base Nacional Curricular Comum, pelo próprio Plano Nacional de Educação, embora use o argumento que o Plano Nacional proíbe esse assunto, né, que foi retirado do Plano Nacional, mas eu vou dizer para vocês que foi retirado as palavras gênero, orientação sexual, mas que o plano tem em outros momentos e outras metas e diretrizes possibilidade para trabalhar o tema. Na Base Curricular do município de Palhoça, que é o documento de 2019, um dos melhores que eu já vi até hoje, parabéns, eu vou retomar e vou falar deles, do que eu considero importante ali, e o próprio projeto político-pedagógico das unidades escolares, que são os documentos, todos eles amparam essa discussão. A Constituição Federal, o que a gente poderia discutir com mais especificidade é o artigo 3º que diz que é objetivo da República promover o bem-estar de todos, sem preconceito, sem origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, aqui a Constituição, ela não fala de questões de gênero, nem orientação sexual, né? Ela fala de sexo, mas ela fala de preconceitos e qualquer forma de discriminação. E sabemos pelos próprios dicionários que homofobia é a discriminação a homossexuais, misoginia é a discriminação às questões que envolvem a mulher e o feminino, machismo, né, é superioridade dos homens e inferioridade das mulheres. Então, aqui está subentendido que essas temáticas podem ser trabalhadas através da Constituição. Porque se vocês forem no site, né, do governo e forem lá na Constituição Federal, e vocês estiverem vendo a Constituição, ali o artigo 3º da Constituição Federal, vocês vão ver que tem 3 links, né, que remetem a 3 ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Essas 3 ações de inconstitucionalidade é referente ao direito da orientação sexual numa ação de inconstitucionalidade referente ao Código Penal Militar, porque o Código Militar prevê crime de
Tribunal Federal. Então, eu estou dizendo que lá existe anotações do Supremo Tribunal Federal referente a interpretações feitas pela lei. Uma delas reconhece a orientação sexual, mesmo não existindo na Constituição. A outra anotação do Supremo Tribunal Federal é o reconhecimento da família homoafetiva em maio de 2011, ok? Então, é uma interpretação da Constituição Federal feita pelo Supremo Tribunal. E a terceira menção do Supremo Tribunal, também referente a esse artigo 3º, reconhece os direitos das pessoas transgêneros pela vontade do indivíduo. E nós vamos falar disso, do que significa uma criança transgênero, quando a gente comentar sobre identidade de gênero e as perguntas que foram feitas sobre esse caso. Se a gente sair da Constituição e for para as outras legislações, antes de ir para elas, e também antes de chegar, inclusive, na proposta curricular do município de Palhoça, eu quero só refrescar um pouquinho a nossa lembrança do conceito de identidades, que vai aparecer muito, inclusive nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, vai falar do respeito à identidade das crianças, lidando, né, com um conceito que é a partir dos estudos culturais, que vai dizer que a gente está se referindo a identidades culturais no conceito de Stuart Hall, onde ele vai dizer que identidade é o nosso senso de pertencimento. Nós temos um pertencimento identitário. E para simplificar isso, né, segundo este referencial, nós, sujeitos, sejamos adultos, jovens ou crianças, idosos, somos sujeitos de múltiplas identidades. Assim como as crianças, né? Nós, então, somos sujeitos de várias identidades, não apenas uma classe social. Nós somos sujeitos de religião ou de crença, de condição física, de um pertencimento étnico-racial, de uma nacionalidade, de uma origem, de uma geração, ou seja, que é a fase da vida que a gente se encontra, né? Se nós somos crianças, jovens, adultos ou idosos. E nós temos também um sexo, um gênero, e uma sexualidade. Né? Esse entendimento de identidades, vejam que ele também se confunde um pouco com as várias dimensões que constituem o ser humano. Que numa das lives de Biguaçu, eu falo dessa forma de classificar o ser humano, que nós temos várias dimensões. Nós temos uma dimensão física, uma dimensão espiritual, uma dimensão psicológica, uma dimensão sexual. Ou seja, é vital para a pessoa o reconhecimento dessa dimensão, dessa identidade e o respeito a ela, ok? Portanto, quando a gente falar de identidade de gênero já se expressando em certas crianças, que foram as perguntas que sugerem, né, que um menino está com certas preferências por coisas de menina, ou que um menino apresenta atitudes femininas, isso nós vamos caracterizar como a identidade de gênero daquela criança, certo? E que hoje em dia é reconhecido como uma dimensão e um direito. Explicado essa palavra identidades, vamos falar da LDB. Eu só vou chamar atenção para vocês do artigo 3º que diz: os princípios da educação, né, como processo de formação humana, onde vai estar ali que os princípios são igualdade, acesso e permanência, seja qualquer criança que for, de qualquer identidade, liberdade, pluralismo de ideias e tolerância. Portanto, situações de conflito, situações de violência, de preconceito e de discriminação, qualquer que seja que apareça no espaço escolar, precisa ser enfrentada. Nós precisamos entender por que acontece. Nós precisamos entender por que é um menino que chegou na escola com uma tiara cor-de-rosa sofreu bullying e por que ele foi, de certa forma, foi por ele agido com hostilidade. Para que essa criança se sinta feliz e bem acolhida na escola, nós precisamos entender que tipo de bullying foi esse. É um bullying homofóbico? É um bullying racista? É um bullying de origem xenófoba? Né? Então, para que todos esses princípios, essa coisa da permanência, da não evasão, sejam honestamente enfrentados no tema da escola, entender a sexualidade e as identidades de gênero são fundamentais, né? Porque as crianças, jovens, adultos são de certa forma, vítimas de preconceito, né, por causa dessas identidades. Na seção da educação infantil vai falar. A educação infantil é a primeira etapa básica com a finalidade do desenvolvimento integral. Veja, o desenvolvimento integral vai aparecer aqui em vários lugares, né? Até 5 anos e seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Ora, o seu aspecto físico eu posso considerar sua biologia, seu corpo, sua anatomia, e os aspectos sociais, intelectuais e psicológicos são
são o que a gente vai definir como conceito de gênero, que são as construções sociais e culturais que definem o que é ser menino e menina. Porque existem vários elementos na constituição de gênero que envolvem subjetividade, envolvem ensino e aprendizagem, e envolve o contexto social e cultural que a gente vive. Então, podemos discutir essa temática. Estatuto da Criança e do Adolescente, só aqui a gente pode chamar atenção, eu estou colocando aqui o artigo 5º, 16 e 17, mas basta o artigo 17 que já fala: direito ao respeito consiste em inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, enfim. De novo, vejam que as leis trazem esses termos e esses conceitos. Por isso que uma vez que esses termos e esses conceitos, educação integral, dimensões humanas, identidades, elas forem conceituadas, elas vão abranger a discussão de questões de gênero e sexualidade. Então, aqui de novo, né, falando em pleno desenvolvimento de sua pessoa, acesso e permanência, direito de ser respeitado por seus educadores, né? O único, que é o direito dos pais ou responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas curriculares. Ter ciência do que consta o projeto político-pedagógico da escola ou participar delas. Não é definir. Não diz que a família que define o currículo. E eu estou dizendo isso para a gente entender o processo educacional e para a gente se colocar como profissionais da educação, mas é para a gente ter uma conversa aberta com as famílias, né? Nas lives que eu fiz em Biguaçu, Porto Belo, eu deixei muito claro que a escola e a família têm que estar juntas, harmonicamente juntas na formação, no desenvolvimento das crianças. Quando eu falei inicialmente da rede se unir, também um processo de união para apaziguar os ânimos que se acirraram nos últimos tempos em relação a essas temáticas, né? Em relação a uma série de pontos de vista e opiniões que foram difundidos em relação aos profissionais que querem trabalhar essa temática na escola. É preciso deixar bem claro, com as cartas na mesa, que nenhum trabalho de educação, sexualidade e educação de gênero visa destruir as famílias ou confundir a identidade das crianças. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no que consiste essa educação sexual para a infância, que vocês vão ver quais são os temas, os assuntos, as práticas docentes, enfim. De novo, outro documento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, né? Mais um ponto para o argumento. Se a gente entender que a organização curricular é baseada nesses princípios da educação infantil, no cuidar e no educar, nas interações e brincadeiras, na seleção de práticas, saberes e conhecimentos, na centralidade das crianças, só nos 3 primeiros. Eu já vou mostrar para vocês aonde que esses temas estão amparados. Nos princípios da educação infantil, que são éticos, políticos e estéticos. O projeto pedagógico da unidade, ele vai trabalhar a questão do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. E nas questões políticas, os direitos à cidadania. A mesma questão no que diz respeito ao cuidar e educar. É um compromisso com a integralidade da educação do sujeito. E tirar o aspecto, a dimensão da sexualidade de gênero desse sujeito é promover uma educação parcial e não uma educação integral. Um artigo que eu publiquei em 2006, Educação Sexual, Possibilidades Didáticas, que está num livro da editora Vozes, eu já digo que as escolas que não fazem educação sexual conscientemente, né, que eu vou dizer que a gente faz inconscientemente, eles estão, de certa forma, educando parcialmente as crianças e jovens. E interações e brincadeiras, a centralidade está entre o brincar e os relacionamentos que as crianças estabelecem entre elas e entre os adultos. E essas duas questões, brincar e os relacionamentos, são centrais na vida das crianças pequenas, que vão possibilitar aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Ora, a socialização ela está relacionada diretamente com essas relações. E, portanto, essa socialização implica na descoberta do corpo, implica na aceitação do diferente, implica no respeito às diferenças. Inclusive, o corpo, nós vamos ver, das crianças, ele é brinquedo. Com o corpo, as crianças brincam sozinhas, com o corpo, elas brincam entre elas. Né? O tocar no próprio corpo, o tocar no corpo do amiguinho, é um ato de manipulação, porque o corpo é brinquedo, é local de descoberta,
é local de expressão da própria identidade. E eu quero aqui, já que eu já falei do professor Lorival, eu quero mencionar uma fala do professor Adilson De Angelo, meu colega de departamento também, assim como o professor Lorival. Ele recentemente ele teve agora numa sala de aula nossa, numa disciplina que a gente está dando junto, né, na disciplina da 8ª fase, o aprofundamento em famílias, gênero e violências. O professor Adilson, se referindo às diretrizes curriculares nacionais, ele disse, né, reafirma-se com esse documento o reconhecimento da especificidade da educação infantil, cuja função sustenta-se no respeito aos direitos fundamentais das crianças, né? E na garantia de uma formação integral orientada para as diferentes dimensões humanas. E eu quero chamar a atenção para vocês desse documento, que eu não coloquei lá, mas que vocês podem facilmente localizá-lo. Ele é um documento do Ministério da Educação, elaborado em 2009. Ele vai falar, né, dos critérios para atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. E lá na página 21 e 22, que não está aparecendo aqui, mas que vocês podem localizar facilmente, ele vai dizer várias questões, e uma delas é que as nossas crianças têm direito a desenvolver curiosidade, imaginação e capacidade de expressão, né? A desenvolver brincadeiras de jogos simbólicos, nem que seja imitar adultos, né? Às vezes até imitações que não nos agradam muito, né? Com crianças que simulam o ato sexual, que faz parte de uma das perguntas que foram colocadas aqui, que a gente vai fazer discussão posterior, cantar e dançar, né? Mesmo que a dança seja construída na nossa cultura de modo arbitrário, para a gente entender que é uma atividade artística para meninas e não para meninos, né? E que, portanto, superar as questões de gênero é fundamental para que as crianças tenham esse direito. Procuramos não deixar as perguntas das crianças sem respostas, não reprimirmos a curiosidade das crianças pelo seu corpo e não reprimirmos a curiosidade sexual das crianças. Isso consta nesse documento na página 21 e 22. E é interessante que esse documento ele vai ter uma segunda parte escrita por uma grande estudiosa já falecida, que eu vou daqui a pouco mencionar lá novamente, Fulvia Rosenberg, que vai falar muito sobre as questões da infância das crianças pequenas e que mais à frente eu vou sugerir como educadoras, né, que podem fazer essa discussão. São essas diretrizes curriculares e esses documentos que vai, então, garantir o que tem na Base Nacional Curricular Comum. O que tem na Base Nacional Curricular Comum da Educação Infantil veio dessas diretrizes curriculares nacionais. Eu vou, então, aqui agora, nesses documentos todos, chamar atenção por um importantíssimo, que é a Base Curricular do município de Palhoça. Eu gostaria de dizer que é um dos melhores documentos sobre base curricular que eu já li. Embora a gente tenha vários momentos da base se referindo ao ensino fundamental, aos anos finais do ensino fundamental. Professora Gimena. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que de forma bem direta e clara, na base curricular, inclusive na Base Nacional Curricular Comum, se reconhece a importância de fazer educação sexual nos anos finais do ensino fundamental, certo? E se usa como argumento a formação integral do ser humano. Bom, se eu uso como argumento a formação integral do ser humano, por que isso também não está presente na educação infantil? Porque as pessoas, primeiro, que têm uma visão muito restrita de educação sexual, e segundo, elas não sabem que pode estar na educação infantil desde o nascimento. Mas então, dentro do direito garantido pela LDB, das unidades escolares, das bases curriculares e do projeto político-pedagógico, qualquer unidade pode trabalhar o tema, por toda essa legislação que eu já estou dizendo para vocês. Então, nos capítulos, na parte dos textos que falam da base curricular da rede de Palhoça, tem ali a diversidade e inclusão, onde tem os temas educação especial e inclusiva, educação para as relações étnico-raciais e educação para as relações de gênero. Então, vejo aqui, na página 51, são mencionados várias proposições que podem ser adotadas pelas professoras e professoras da rede. Quais são os que eu considero mais importantes, que tem a ver com a nossa discussão dos nossos temas? Promover a educação sexual para crianças e adolescentes a partir de conteúdos adequados a cada faixa etária, sem levantar tabus e preconceito. Então, agora, o nosso principal problema não é legislação. Nós temos o que nos ampara. É a gente entender o que é essa dita dessa palavra educação sexual para a educação infantil. Esse aqui é agora a questão. Mas tudo bem, vamos entender. Outro, viabilizar a participação de especialistas para tratar desses assuntos, possibilitando grupos de estudos e debates entre o corpo docente, bem como rodas de conversa com famílias e comunidades. Perfeito, gente. É exatamente isso. Procurar incluir as discussões no PPP de cada instituição. Muito bem. Combater expressões e práticas homofóbicas, sexistas, machistas, patriarcais e misóginas. Ok?
A criança não precisa nunca ouvir essas palavras. Quem precisa entender esses conceitos somos nós, adultos. Entender como que nas nossas relações interpessoais, relações entre as crianças com elas mesmas, nas relações entre as crianças com os adultos, acontecem essas práticas de preconceito e discriminação. E valorizar e acolher, sem distinção, os diferentes arranjos familiares. Vejam, só aqui já tem os conteúdos de educação sexual e relações de gênero, amparados pela base curricular do município de vocês. Só isso aqui está aparecendo de novo para lembrar as dimensões existenciais das crianças, né? Vejam, eu peguei esse bannerzinho aqui do Colégio Pedro II, da Faculdade Pedro II, do Libânio, que é um estudioso na área dos currículos críticos da educação, onde ele vai definir o projeto pedagógico. Representa a oportunidade da direção, a coordenação pedagógica, as professoras e professores e comunidade, tomarem suas escolas na mão, definir seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, visando atingir os objetivos a que se propõe. É o ordenador, o norteador da vida escolar. Isso é previsto na LDB. Portanto, qualquer tema que não tenha em qualquer documento de lei, mas que for considerado importante ser trabalhado, ele pode ser trabalhado. Lembrando, quando no governo FHC criou essa discussão, né? Criou também o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos e os parâmetros curriculares nacionais. Então, a época, quando foi lançado, então, desde 97, já se sabia que esses chamados temas transversais, eles eram temas que precisavam nortear toda a formação de professores e a formação das crianças. Então, vejam, nos últimos tempos nós tivemos um movimento recente de tirar a educação sexual e gênero dessa discussão, né? E nós vamos ver que esse movimento foi um movimento político e externo à escola, porque desde 97, portanto, se estava nos parâmetros curriculares de 97, é porque os educadores já estavam discutindo isso na década de 90. Esse tema já tinha sido incluído para ser discutido. E ele vinha até os tempos atuais nos currículos, nas propostas curriculares. Mas houve um movimento que a gente precisa entender, esse movimento histórico no Brasil, né, de ascensão de vários grupos conservadores, muitos deles às vezes religiosos, que começaram a ocupar espaços de poder, principalmente nos legislativos, e começaram a mudar leis e interferir nos documentos organizados pelos profissionais da educação. Lembrando, então, as pessoas que desconheciam que em 97, quando essa política chamada Parâmetros Curriculares Nacionais, que hoje foi substituído por um documento de igual poder, vamos dizer, a nível nacional, hoje a gente não tem mais parâmetros curriculares nacionais, mas nós temos a Base Nacional Curricular Comum. Então, em 97, relações de gênero já havia sido incluído na política pública de educação do Brasil pelos profissionais da educação. Quando os profissionais da educação, que discutiram o Plano Nacional de Educação desde 2009, que culminou com a aprovação em 2014, profissionais da educação em todos os estados, nos vários encontros que foram realizados, eu mesmo fui convidada para fazer uma discussão sobre diversidade num encontro estadual realizado em Chapecó, em 2009, eu coordenei essa parte de diversidade e educação inclusiva. Quando a proposta dos profissionais da educação chegou ao Congresso Nacional, era essa a redação do artigo 2º, inciso 3º, que foi modificado pela bancada evangélica, cristã, religiosa, conservadora. Qual era o texto? Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual na garantia da acessibilidade. Era essa a última proposta de 2011, encaminhada ao Congresso Nacional. Daí, o que aconteceu? Todos nós sabemos. Houve todo aquele movimento que começou com uma discussão no Brasil sobre a chamada ideologia de gênero. Então, se começou um movimento para tirar essas palavras dos documentos. Aquele texto foi alterado, foram retiradas as questões de igualdade racial, regional, de gênero, orientação sexual e garantia de acessibilidade, e o texto aprovado, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação, como está na Constituição Federal. Eu só quero lembrar a todos vocês que isso só está assim
por uma relação de poder, de forças, onde, é claro, os profissionais da educação não tiveram sua voz no Congresso Nacional. E isso aconteceu em todos os planos de educação, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas. Quando as pessoas dizem, porque o Congresso Nacional proibiu, porque o Plano Nacional proíbe discutir esse jeito, ele não proíbe, ele só não visibiliza o termo. Em relação ao Plano Nacional de Educação, gente, a gente tem, além de amparo pelo próprio Plano Nacional de Educação, nós temos esses incisos terceiro, que vai falar em cidadania e formas de discriminação, e ainda temos o inciso das diretrizes 10º, que vai dizer promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, aqui a gente já tem o próprio Plano Nacional de Educação, que permite a discussão dessa temática. E eu só gostaria de dizer para vocês que foi tão perverso esse movimento e esse jogo de poder no Congresso Nacional para retirada dos direitos, principalmente das palavras gênero e orientação sexual, que, para não ficar feio, é claro, então, resolveram tirar também acessibilidade, questões étnico-raciais e regionalidade, que a população LGBT é a única que não tem nenhuma menção direta no Plano Nacional de Educação. Só para vocês terem ideia, o Plano Nacional de Educação, ele menciona, pelo menos em 3 metas, as questões que envolvem violência contra as mulheres, violência sexual e doméstica. Ele menciona 19 vezes a questão de raça e etnia, populações negras e quilombolas. Ele menciona 17 vezes menções às populações indígenas. O Plano Nacional de Educação menciona 16 vezes as identidades de origem e regionalidade a partir de garantias a populações do campo. Ele vai mencionar 39 vezes as pessoas com deficiência e condição física, portanto, como identidade, amparando. Existe uma meta inteira dedicada somente à educação especial no plano de educação, e o plano de educação vai mencionar 5 vezes menção à garantia de direitos em relação à classe social, quando ela vai se referir a pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Ele não menciona nenhum artigo, nenhuma meta às populações LGBT. Então, pessoal, todo esse movimento conservador, chamado ideologia de gênero, e depois o Escola Sem Partido, né, que tirou dos planos essas palavras, teve um objetivo evidente de frear, de impedir e de retroceder qualquer benefício às populações LGBT. Ele não teve nenhum princípio de defender família, crianças, enfim. Fica evidente isso. A gente precisa entender esse contexto histórico para saber como se posicionar frente às coisas que têm sido ditas no contexto da história da educação. Então, daí vai mencionar as metas, onde vai falar de prevenção e evasão e preconceito e discriminação, que são as metas indiretas aqui, né? Eu estou mostrando o que indiretamente possibilita no plano de educação discutir esses temas. Que vai ter uma menção aos cursos de pedagogia. Aqui na meta 13 vai falar, em relação à qualidade do ensino superior, vai falar de promover grupos historicamente desfavoráveis, então é uma menção indireta à discussão dessas temáticas. E quando vai mencionar na meta 13 que os cursos de pedagogia eles precisam integrar demandas das redes de educação básica, ele vai falar, além da educação das relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades com pessoas com deficiência. E só mencionando, então, para aqueles que dizem que o PNE ele recusa, né, que não pode trabalhar gênero e educação na escola, no dia 21 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal decide que o Escola Sem Partido é inconstitucional. Ou seja, qualquer tentativa de vereadores, de deputados estaduais, de querer criar leis que proíbam a discussão de gênero na escola ou a discussão da educação sexual é considerada inconstitucional. Se vocês visitarem o site do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ter condições de ver o próprio relato do ministro Roberto Luiz Barroso sobre essa temática. Quando a gente pensa, o que a gente trabalharia com educação sexual quando se fala de educação infantil? Essa imagem é uma analogia que eu fiz quando eu fiz a live em Biguaçu, dizendo para vocês que a educação sexual ela tem que ser vista que nem o ensino da matemática. Veja esse último esquema aqui de verde escuro, que é cálculo diferencial integral quando a gente está numa universidade. A gente, quando chega na universidade, aprende matemática de forma extremamente complexa. E quando a gente vai trabalhar, olha o primeiro desenho. A gente tem outro grau de nível de complexidade. Se eu estivesse falando com o pessoal da biologia, eu falaria do espectro biológico.
desde a molécula até a célula, até o órgão, o tecido, enfim, constituindo o indivíduo, as comunidades, a sociedade, o ecossistema, a biosfera. A mesma coisa a educação sexual, ela não é igual para todas as faixas etárias, e nós precisamos entender isso quando a gente for conversar com as pessoas. Porque quando alguém diz, eu sou contra a educação sexual, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, pai, mãe, olha, provavelmente a educação sexual que a gente vai propor para nossas crianças aqui na creche não é essa que tu está pensando. Talvez você esteja pensando, né, quando se diz assim, a educação sexual não vai erotizar as crianças? Não tem nenhum tema erótico na educação sexual que eu pretendo fazer com a educação infantil. Lembrando a vocês, eu não estou aparecendo aqui, mas botei aqui então meu livrinho. Este é um referencial que vocês podem abrir com pais, com as famílias e mostrar para eles o que é que se pretende com a educação sexual. Vocês podem, inclusive, emprestar o livro para eles, levar para casa no final de semana, para eles olharem, né? Talvez aconteça a mesma coisa que acontece com um monte de gente que me conta. Eles vão chegar e dizer, eu estou aliviado, que agora que eu estou entendendo, que bom que a escola vai trabalhar esses temas. O que a gente pensa para educação sexual, para educação infantil? Gente, trabalhar as partes do corpo de meninos e meninas. Sim, eles são meninos e meninas. Tem gente aí dizendo que a educação sexual é para confundir as crianças, para ficar confusa, que elas não são meninos e meninas. Isso não é verdade. As crianças são meninos e meninas como eles são matriculados, quando os pais e as mães, famílias, trazem eles para a unidade escolar. Linguagem científica, que é papel de toda escola, em algum momento eles vão ter que ouvir que isso é o pênis e essa é a vulva. Noções sobre higiene pessoal e como a higiene entra nos projetos de rotina, porque tem a ver com corporeidade, tem a ver com disciplina, tem a ver com autonomia, e depois também culminar com as questões ligadas à autonomia para o abuso sexual, para o não abuso sexual, né? Conceitos de nudez e privacidade que as crianças vão entendendo em relação ao momento da hora do banho, da troca da fralda, que também estão especificamente explicados nas lives que já foram feitas. Conhecer os diferentes arranjos familiares, respaldados inclusive pela proposta curricular do município de Palhoça. A igualdade entre meninos e meninas, nas relações interpessoais que eles estabelecem entre eles, na dinâmica da creche, no acesso aos espaços, os tempos, né? Coeducação, eu vou explicar para vocês no capítulo 3 por que coeducação é importante, mesmo a gente respeitando os momentos em que os meninos fiquem sozinhos e os momentos que as meninas estão sozinhas, mas como é importante proporcionar, né, e mediar essa coeducação. A não segregação pedagógica no processo de aprendizagem, que eu vou explicar melhor quando a gente se falar sobre os brinquedos infantis compartilhados, né? E o entendimento, brinquedo é brinquedo de criança e não brinquedo de menino e de menino. Inclusive, já está pronto e preparado na próxima live para a gente falar muito sobre a questão dos brinquedos infantis e a importância deles no processo de socialização, no processo dos aprendizados das questões de gênero e qual é a relação que ele tem com essas identidades das crianças. Se eu estivesse fazendo uma formação para os anos finais do ensino fundamental ou para o ensino médio, para professores do anos finais e para professores do ensino médio, eu apresentaria quais são os principais temas que aparecem quando a gente faz pesquisas com jovens nessas idades. Quais são os assuntos que eles querem falar em sala de aula? Eu diria para vocês, primeira transa, orientação sexual, homossexualidade, principalmente, masturbação e erotismo e fantasias sexuais, virgindade, né? E por quando que se perde a virgindade, qual é a relação que tem com as práticas sexuais, sexo seguro, HIV e DSTs, hoje estamos falando ISTs, né? Infecções, enfim. Violência sexual, maternidade e paternidade, pílula do dia seguinte e aborto. Agora me digam se tem a ver com a educação sexual da educação infantil, hein? Estão aí olhando vocês? Estou fazendo de conta que estou dando aula. O que seriam os estudos das relações de gênero? Os estudos das relações de gênero, eles vieram depois do movimento de mulheres já existir. Se entende que o movimento de mulheres já existia nos séculos 18, 19, que eram mulheres organizadas que tentavam reivindicar melhores condições de trabalho, né? O direito ao voto, por isso que a gente fala nas sufragistas, o direito ao voto. Outra reivindicação dos movimentos de mulheres é o direito à educação superior, a poder ter uma profissão, uma carreira, e o outro direito ao amor livre, que nós já discutimos em vários lugares, várias vezes, nas lives, que significa o quê, gente? Amor livre ali, entre aspas, porque não é libertinagem, né? Não é irresponsabilidade sexual. Amor livre é poder escolher com quem vai casar. Porque até início do século XIX, as mulheres ainda eram submetidas a uma das questões mais sérias do patriarcado, que são os casamentos arranjados, né? Pelos homens da família. O pai, os irmãos mais velhos. A partir dali, no século XX, a gente já começa, então, a ter estudos que vão falar sobre essas questões
E a gente vai ver, então, o surgimento do chamado estudo de gênero nos anos 60, entre os anos 60 e 80, principalmente no campo das ciências humanas e sociais, de disciplinas como antropologia, história, sociologia e filosofia. E até hoje existem várias pessoas que dentro dessas ciências humanas estudam as questões de gênero e sexualidade. Agora, nos interessa quem? Aquelas que estudam dentro das ciências humanas no campo da educação. Então, aqui eu tenho ali, em 1935, a Margaret Mead, uma antropóloga, que fez estudos já mostrando a influência da sociedade e da cultura. Depois, em 49, eu tenho a Margaret Mead, que publicou o seu célebre livro chamado Segundo Sexo, né, e que disse aquela frase, não se nasce mulher, torna-se mulher. Em 86, a Joan Scott, uma americana, que escreveu um artigo que é muito usado aqui no Brasil, que é Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Jimena, só uma correçãozinha, você falou Margaret Mead 2 vezes, a Simone de Beauvoir, né, em 1949. Exatamente, obrigada, Juliane. É a Simone de Beauvoir, que aqui está aparecendo bem bonitinho nesse quadro aqui agora, né? Obrigada, Juliane. A gente, às vezes, o nosso cérebro nos trai. Então, vejam aqui, ó, as ciências humanas e sociais, então tá aqui, né? Antropologia, sociologia, educação. Estão vendo a linha da educação? Bom, eu vou destacar, então, o primeiro grande nome, que é a professora Guacira Lopes Louro, que eu tive o privilégio de ser orientada por ela no doutorado, e a gente tem vários nesses níveis aqui de campos disciplinares. A gente vai ter aqui na filosofia Simone de Beauvoir, que é considerada também socióloga e filósofa, e a gente tem mais à frente Judith Butler. Você já deve ter ouvido muito falar na Judith Butler, que é um nome escolhido para falar da ideologia de gênero, que as teorias da Judith Butler dizem que não existe a mulher, de que é preciso mudar a identidade das crianças, que não sei o quê, enfim. Não é a Judith Butler que vai ser utilizada para trabalhar a educação sexual na educação. A Judith Butler é uma filósofa que vai ter teorias bastante complexas. Eu só fui conhecer a Judith Butler no meu doutorado e que não é um referencial que a gente usa quando a gente vai educar crianças na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino fundamental, nos anos finais, no ensino médio. Nós vamos trabalhar com educadoras do campo da educação que vão trabalhar essas temáticas. Então, quando a gente vai falar das questões que envolvem discussões de gênero, estudo das relações de gênero para a educação infantil, quais são os conteúdos de relações de gênero para trabalhar na educação infantil? Vocês estão vendo? E estão vendo que são os mesmos? As partes do corpo de meninos e meninas, a linguagem científica e cultural, as noções de higiene pessoal, conceitos de nudez e privacidade, sempre garantindo as questões de igualdade entre meninos e meninas, discutindo as questões dos conflitos entre eles, respeito mútuo entre meninos e meninas, conhecer os diferentes arranjos familiares, né? Respeito das diferenças identitárias, igualdade no tratamento, na expressão de sentimentos de afeto, né? Na expressão na resposta às perguntas que as crianças fazem. Aqui tem a coeducação, não segregação pedagógica, a imitação de papéis adultos, que é quando as crianças aprendem com o que é ser homem, mulher, menino e menina, e os brinquedos infantis compartilhados. Ou seja, praticamente os conteúdos das questões de igualdade de gênero estão dentro dessas questões. Só que quando a gente estuda estudos de gênero, a gente se apropria de vários conceitos. A gente entende o que é o determinismo biológico, a gente entende quando que as nossas ações levam ao patriarcado, quando que a gente é machista, e a gente começa, então, a ressignificar as nossas práticas pedagógicas. A gente começa a entender quando que nós agimos com misoginia, quando que a gente não está sendo justo em relação ao tratamento e à expressão dos sentimentos, e, portanto, a gente começa a mudar o nosso modo de agir como professor e professora. E aqui, então, concluindo, quando alguém vier falar para vocês da ideologia de gênero, a Judith Butler, vocês vão dizer que a ideologia de gênero não é uma teoria da qual a gente se utiliza para fazer o trabalho com as crianças. Nós não vamos trabalhar com teorias da Judith Butler. Para trabalhar com crianças, a educação sexual e a questão de gênero na educação infantil, a gente vai se utilizar de educadoras. A professora Marília Pinto Carvalho, de São Paulo, da Unicamp, aposentada, conheci ela quando eu fiz a minha prova para a UDESC, do concurso público, que na minha prova, em 1994, caiu o tema fracasso escolar. Eu fui estudar e preparar minha aula didática de fracasso escolar e eu encontrei um monte de artigos dela falando a diferença de gênero, de como nós educamos diferentes meninos e meninas. A professora Isaura Guimarães é uma das primeiras que na década de 60 escreveu um livro sobre educação sexual no Brasil. Eu nem vou falar da professora Guacira Lopes Louro, que é a maior citação latino-americana na área da educação das questões das relações de gênero, minha orientadora de doutorado, professora da URGS, professora Fúvia Rosenberg, que tem uma série de publicações relacionadas com a igualdade de gênero
gênero entre crianças na educação infantil. A professora Figueiró, que é de Londrina, trabalha com a questão da educação emancipatória, que vocês mencionam na proposta curricular de vocês, assim como a professora Sônia Mello, da UDESC, aposentada, a professora D'Amico, também aposentada, né, que também tem uma obra vastíssima. A professora Débora Sayão e a professora Edna Silva faleceram, jovens. No entanto, deixaram uma obra riquíssima sobre as questões de gênero. A professora Débora Sayão, na educação infantil, ela era professora da UFSC, e a professora Edna Silva na questão da educação sexual. A professora Elane Maio é de Maringá, a professora Cláudia Ribeiro é de Lavras, Minas Gerais. A professora Jane Felipe trabalha com o tema erotização da infância, ela é da URGS, e a professora Jimena Furlani, que vos fala aqui da UDESC. Então, a gente não precisa das teorias de Judith Butler, nem tampouco daquelas feministas radicais da década de 70 que são mencionadas, que falam contra a família, que querem destruir a família, que são referenciais da década de 70, que foram escolhidos de propósito, exatamente para mostrar para as pessoas que as feministas são contra a família, que são pessoas que a gente nem estuda mais. E a gente poderia, então, encerrar com esse panorama, e numa outra oportunidade a gente pode dar continuidade a isso. Juliane? Então, muito obrigada. Professora, muito generosa, né? E a nossa base curricular da Rede Municipal do Ensino de Palhoça está disponível na página da Prefeitura de Palhoça, né, para consulta. Esperamos que vocês possam também se amparar, né, nesse documento e em tantos outros, né, que a professora Jimena nos indicou, né, e que a gente continue aí selando, né, esse compromisso enquanto profissionais de educação, pela ética, né, pela valorização da diversidade, o respeito às diferenças, a todos e a cada um, né, que esse é um espaço de todos, então precisamos zelar para que ele, de fato, né, possa acolher, né, toda essa diversidade humana que somos. Professora, muito obrigada pela presença e, mais uma vez, muito obrigada.